Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o direitoshumanos.com, um espaço plural de diálogos sobre direitos humanos. E hoje teremos o direitoshumanos.com Eduardo Sadala Butti. Nosso convidado é doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, USP. Tem especialização em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, procurador da Fazenda Nacional. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, agradecemos por você ter aceito este convite, para nós é uma grande alegria recebê-lo, e eu gostaria de começar esse nosso diálogo com um questionamento. Afinal de contas, o que os direitos humanos têm a ver com o direito tributário e com o direito financeiro? Muito obrigado pelo convite, Humberto. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que nos assiste. Bom, quando a gente fala direitos humanos e a gente coloca nessa outra parte o direito tributário, o direito econômico, a primeira questão é entender que o direito é um todo. O direito faz parte de uma totalidade que a gente acaba dividindo, fracionando ele para questões metodológicas. E eu vou deixar um pouquinho, trazer essa questão que se intersecciona entre esses ramos e são totalmente impossíveis de ser desconectados. Quando a gente fala em direitos humanos, na Constituição Federal, tem uma parte lá falando sobre direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são um momento que a gente positiva, que a gente escreve na Constituição, esses direitos da pessoa, os direitos básicos para qualquer ser humano que socialmente se entende como necessário para viver agora. Bom, então quando a Constituição hoje nos diz que é direito de todo ser humano, brasileiro ou não, ter uma moradia, ter saúde, ter educação, locomoção, enfim, vários outros, a gente precisa compreender que essa Constituição ela está dentro de uma realidade. E essa realidade é a nossa realidade atual, que é uma sociedade capitalista. Entre vários fatores, o que significa estar numa sociedade capitalista? Significa que tudo que nós fazemos, seja a produção de algum bem, seja a oferta de algum serviço, ele é feito para ser vendido para ser trocado por dinheiro. E é esse dinheiro que vai nos permitir, nessa nossa sociabilidade, adquirir alimentos, adquirir roupas, adquirir moradia, enfim. Nós trabalhamos, nós vivemos a partir dessa troca que nos faz. O Estado não está à parte desta sociabilidade. Ele também precisa de dinheiro para ofertar todos esses recursos que a Constituição nos diz que é nosso direito. Por quê? Na nossa sociabilidade, nós, como cidadãos, não pegamos um pedaço do nosso tempo e doamos ao Estado e esse vai nos trazer em benefício de todo. Então, o médico, ele não dá uma parte do seu tempo ao Estado para a saúde pública. O advogado não dá uma parte do seu tempo para o Estado para resolver questões jurídicas e assim por diante. O Estado ele também está nessa sociabilidade. Ele precisa de dinheiro para ofertar saúde, para ofertar educação, previdência, enfim, todas as questões que nós colocamos hoje como fundamentais, reconhecidos socialmente como fundamentais, positivadas na Constituição. Então, direitos humanos, quando a gente coloca, ela não está dissociado da possibilidade material desse Estado cumprir com esses direitos, senão é um simples pedaço de papel. Eu falo algo que eu não concretizo. É como se ele não existisse na minha realidade. Para isso, nós temos o direito tributário. O direito tributário é esse ramo que o Estado pode se financiar através do dinheiro da população para ofertar, entre algumas questões, os direitos fundamentais, saúde, educação, enfim.
O direito tributário, ele, ao mesmo tempo que ele permite que o Estado consiga esses recursos necessários, ele também é uma proteção contra o Estado. Então, ele tem a dimensão a favor do Estado, mas contra o Estado, porque ele é o resguardo de uma dos direitos, diremos, mais fundamentais numa sociabilidade capitalista, que é a propriedade privada, a propriedade nossa. Um outro direito é a liberdade de locomoção, que aí a gente conversa do direito penal, enfim. O direito tributário ele vai lidar com a parte da propriedade de cada ser humano dentro dessa nossa sociabilidade. E a Constituição Federal vem e nos diz que o que o Estado pode e o que ele não pode fazer. Então, o direito tributário, ele precisa de uma noção de riqueza. Ele olha para as pessoas a partir de uma perspectiva de riqueza. O que essas pessoas, qual é a manifestação de riqueza na nossa sociedade que pode ser tributada, que ela pode ser... uma fração dessa riqueza pode ir ao Estado sem que prejudique o indivíduo para contribuir com um todo maior. E o direito econômico, então, no final das contas, é aquele que viabiliza a concretude dos direitos humanos. Eu acabo brincando e pergunto para os meus alunos qual que é a norma mais fundamental do nosso Estado. E aí é lógico, a primeira coisa que nos diz é a Constituição Federal. A Constituição Federal, sim, ela é importante normativamente, só que sem as leis econômicas, são três leis que faz com que o Estado, de fato, saia da ideia para a nossa materialidade do dia a dia, que é o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária da União, a LOA, que a LOA todo mundo acaba escutando anualmente, que é o Congresso parou para discutir o orçamento que vai possibilitar com que tudo aconteça. Então é na LOA, é nesse momento que se concretiza a possibilidade de que um hospital não pare por falta de energia elétrica. Mas por que ele não para? Por que ele pararia por falta de energia elétrica? Justamente porque a nossa sociabilidade não é uma sociabilidade que está fundamentada na troca, na venda e compra. O dinheiro media tudo. E essa mediação faz com que, se o Estado não pagar a companhia de energia elétrica, vai faltar energia para o hospital. Se pessoas vão falecer porque pararam os instrumentos, faltou energia para os respiradores agora na Covid, isso é uma relação que a empresa que presta o serviço de energia elétrica não tem nenhuma responsabilidade. Justamente, não tem nenhuma responsabilidade, eu estou falando de forma genérica, claro. Não que isso são serviços públicos, serviços essenciais, enfim, tem uma normatividade. Mas não faltam casos que ambulâncias não têm combustíveis para buscar as pessoas que estão doentes e precisam de tratamento. Justamente porque a nossa sociabilidade ela é uma sociabilidade pautada nessa troca. E por ser pautado nessa troca, os direitos humanos, então, voltando à sua pergunta inicial, é que os direitos humanos eles não existem por si só. Eles podem existir numa concepção ideal que precisa ser buscada, mas ela só é buscada através de uma concreção que, na nossa sociabilidade, é através das atividades econômicas que dão a possibilidade para o Estado em concretizar. Então, essa é o genérico, né? Vamos dizer assim. Excelente. Interessante a gente refletir, inclusive, sobre a total relação que esse campo do direito, que os direitos humanos vão estabelecer com essa sociabilidade capitalista, né? Inclusive como um instrumento aí para buscar a própria viabilidade de permanência, de manutenção dessa sociabilidade, né? Apesar de todos os discursos que vão surgir contrários a esse campo
do direito, né? Por N fatores, né? Um deles, eu diria, por conta de ser um campo bastante progressista e que tem esse potencial de olhar para setores marginalizados da nossa sociedade, né? Mas é muito interessante a gente lembrar, destacar essa, essa importante característica, essa necessidade de que os direitos, para que eles sejam implementados, para que eles sejam garantidos, materializados, é importante que haja um investimento do Estado, e numa sociabilidade capitalista é essa forma que o Estado tem para garantir. Muito, muito interessante. E nesse contexto, né, no atual momento, nós temos encontrado muitos discursos voltados aí a uma demanda que tem sido consideravelmente recorrente, né? Tem nos acompanhado aí, que diz respeito à taxação de grandes fortunas, né? Eu gostaria de, aproveitando aqui essa oportunidade de diálogo contigo, Eduardo, de saber se essa taxação de grandes fortunas possibilitaria a proteção, ainda que indireta, dos direitos humanos mediante a implementação de políticas públicas, ou como seria pensar nisso, se você, enfim, se teria alguma outra experiência, se a gente tem alguma possibilidade de algum horizonte nesse sentido, como você veria? Ela sempre volta, sempre está em voga a questão da taxação de grandes fortunas, que a Constituição Federal de 88 positivou como uma possibilidade através do Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Ele precisa ser legislado ele precisa ser veiculado através de lei complementar. Então, acaba que esse é o primeiro engessamento, precisa de uma grande maioria, uma maioria qualificada para poder trazer esse imposto à nossa concretude. É um imposto altamente complexo, porque, primeiro falando na realidade brasileira, ele é um imposto altamente complexo porque já existem outros impostos que têm uma base de cálculo. A base de cálculo é aquela parte da riqueza que a gente consegue aferir. Então, por exemplo, se eu tenho uma propriedade, se eu tenho um imóvel, o que a gente incide em IPTU, a parte da riqueza que a gente olha é o valor venal desse imóvel. Então, a gente diz que a riqueza que vai ser aferida é a partir do valor venal. Então, a gente coloca uma alíquota e, a partir dessa alíquota, com a base de cálculo, que a gente faz a cobrança. E, enfim, o carro, por exemplo, IPVA, ele também tem um valor que fala sobre uma determinada parte da riqueza. Então, se alguém tem um carro no dia 1º de janeiro, um valor determinado, pré-determinado, que se eu não me engano, pela tabela FIPE, incide a alíquota do imposto do IPVA. Enfim, o imposto sobre grandes fortunas, é muito complexo ainda definir qual que é a base de cálculo dele. Seria uma base de cálculo que incide sobre a renda? Bom, a gente já tem o imposto de renda. Seria sobre as propriedades dessa pessoa? A gente tem o ITR e o IPTU e o IPVA. Seria sobre transações econômicas? Enfim, temos o ICMS, o IOF, temos outros vários. Isso é uma primeira questão. É complexo. Só que quando a gente pensa em imposto sobre grandes fortunas, a gente tende a falar, nossa, sobre o patrimônio, todo mundo vai ser meio que indiretamente, de alguma maneira, vai ser taxado sobre isso. Temos várias propostas legislativas, desde patrimônios no mínimo de 5 milhões de reais, até patrimônios acima de 20 milhões, e assim vai. E aí, uma coisa que eu trago, alguns dados que eu trago só para a gente olhar um pouco o panorama que, como a gente falou do começo, o direito tributário não é um direito tributário fora de uma realidade, está dentro de um direito, e o direito está dentro de uma realidade mais ampla, dentro de uma sociabilidade. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, de 2019, o Brasil é o segundo país com maior concentração de riqueza do planeta
em relação a 1% da população. A gente só pede para o Catar. O nosso país é altamente desigual. Bom, se a gente for olhar para mas será que é só o Brasil? O Brasil é um problema e a gente pode olhar num cenário mais macro. No planeta Terra, nós temos exatamente 2.153 bilionários. Aqueles que têm mais de $1 bilhão, não é de reais, tá? É mais de $1 bilhão, que essa é o dados do Oxfam de 2020. Todos esses dados que eu for falando aqui, depois eu passo para você o link, para você disponibilizar para os alunos, para o pessoal que nos assiste, para ter um pouquinho mais de noção. Legal. E aí, o que acontece? Nós temos um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, são 7 bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, 2.153 pessoas são bilionários. Isso é uma fração de 0,0, eu fiz o cálculo, porque a gente sempre fala no 1% mais rico, no 1% mais... Agora a gente precisa ver como que essa renda se concentra cada vez mais. É 0,00027% das pessoas, 2.153 pessoas, detém o mesmo tanto que 4,6 bilhões de pessoas. Então, esse 0,00027% de pessoas, elas detêm o mesmo tanto de patrimônio que 59% da humanidade. Questões brasileiras, 42 pessoas são brasileiras. Então, dessas 2.153, 42 são brasileiros. Eles não são os primeiros 42, tá? Eles estão bem lá mais para baixo. E aí a questão a gente sempre conversa sobre isso e vem o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Muitos países já cobraram. A França é eu acho que é o exemplo mais recente que parou de cobrar, justamente por ser uma dificuldade da gente fazer a cobrança e uma imaterialidade desse patrimônio das pessoas que mais têm dinheiro. É algo inverso. Então, quanto mais você tem, mais difícil é você encontrar esse patrimônio, porque esse patrimônio ele pode ser de patrimônio, a titularidade de offshores, ele pode ser de localidades que fisicamente podem estar no Brasil, mas juridicamente estão ao redor do planeta. Justamente aquela coisa que a gente fala sobre os paraísos fiscais. As pessoas transferem a titularidade jurídica desse dinheiro, desse patrimônio, para outras localidades e que acaba sendo muito dificultoso para a gente encontrar. Então, no primeiro momento, acaba tendo uma pequena, média, grande fuga de patrimônio jurídico, o que faz impactar no nosso PIB. Essa é o que seria um desfavor. Agora, tem uma outra questão que ela é altamente simbólica e muito importante. O artigo 3º da Constituição, que ele diz, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O inciso 3º, ele diz, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não sou eu que quero diminuir a desigualdade, também quero, mas nós temos juridicamente um normativo que nos diz que o sentido do caminhar do Brasil é para esse, não é para aumentar as desigualdades, é para diminuir. Se efetivamente nós conseguimos ou não, são outros 500. Agora, o IGF ele tem um fator altamente simbólico de dizer que grandes patrimônios serão tributados de uma forma ou outra. E isso é um fator ele transfere para a nossa subjetividade um fator muito importante de saber que o acúmulo pelo acúmulo não é viável, não é saudável. Ele não é saudável tanto para as pessoas, porque as pessoas individualmente elas continuam tendo apenas 24 horas do seu tempo. Não existe ninguém que, por ter mais dinheiro que outra, tenha 25 horas e o outro tem 23 horas. Enfim, e as pessoas continuam tendo um estômago, elas continuam tendo 2 pernas, elas continuam tendo uma limitação física. E esse IGF, ele pode trazer um simbolismo de trazer uma concepção de que grandes fortunas, elas imobilizadas,
não são saudáveis, nem para o ser humano, porque ele não consegue utilizá-las, nem para a atividade econômica. Como a gente disse, a nossa sociabilidade ela é feita mediante troca. É na troca, é no movimento que existe a nossa sociabilidade. Na pandemia nós estamos vendo o escancaramento dessa nossa sociabilidade, justamente porque nós temos muitos produtos e serviços produzidos, prontos a serem consumidos, mas se a nossa produção desses bens e serviços elas não estão em movimento, a nossa economia ela quebra. Ela quebra não por falta de riqueza material. Riqueza material nós temos em abundância. Nada deixou de existir. Agora, o movimento, esse movimento que faz com que a nossa economia exista e se reproduza através esse movimento do capital, mas que a gente pode, que depois a gente poderia destrinchar. Mas é no movimento que a gente vê que é essencial a economia, que as questões não fiquem paradas, as pessoas não entesourem, não fiquem guardando como o tio Patinhas. O tio Patinhas, o grande símbolo do capitalismo, ele é altamente péssimo para o capitalismo. Deixar dinheiro parado faz com que tudo entre em colapso. Você pode ter, e aí a gente chega no momento de que o dinheiro acaba se desvalorizando, acaba não conseguindo mais comprar nada, justamente porque nada foi produzido, apesar de você ter a possibilidade de troca. Enfim, o IGF, ele efetivamente, economicamente, ele monetariamente trazer para os cofres públicos, ele vai incidir em pouquíssimas pessoas. Menos de 1% da população, a depender da sua formatação. Agora, simbolicamente, ele pode trazer algo muito mais do que meramente econômico. Nossa, muito interessante pensar. Você complexificou aí toda essa questão no sentido... e no final das contas, o seu raciocínio facilitou a compreensão, mas eu acho interessante que você colocou todos esses detalhes sob a ótica do direito tributário, porque nós temos visto bastante uma campanha mesmo nesse sentido, e aí você traz esses dados, você traz essas experiências, enfim, as dificuldades que nós enfrentaríamos. Enfim, embora nós tenhamos esse compromisso constitucional, é importante realmente pensar de que forma seria mais positivo, de que forma seria mais efetiva uma medida no sentido de enfrentar essa desigualdade por meio do direito tributário, né? De que forma que o direito tributário poderia servir de uma maneira mais efetiva, né? Aliás, por falar nessa questão também do direito tributário e no campo dos direitos humanos, Eduardo, nós temos nesse gênero de direitos uma ampla discussão que diz respeito à questão da interseccionalidade, das relações entre raça, gênero e classe, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a relação entre o direito tributário e essas opressões. É possível fazer esse recorte? O que você, como alguém que opera o direito tributário, que trabalha... operar não é um termo bacana, não é um termo legal, né? Porque... acaba não sendo adequado a partir de determinadas perspectivas que a gente pode colocar sobre a atuação do direito. Mas enquanto um agente do direito e que lida diariamente com esse campo, como nós podemos pensar numa relação entre o direito tributário, então, e essas formas de opressão? Essa questão do operador do direito, esse termo é muito... A gente aprendeu na faculdade o operador do direito, e de fato o operador do direito é algo que existe e depende muito de como você enfrenta o direito. Se o direito é positivo, e você o enfrenta dessa maneira, o direito é aquilo que está escrito,
e ele é o que vai nos levar para uma nova sociedade, ele que vai trazer a realidade que há de vir através da sua positivação, nós somos de fato operadores. A gente não consegue ver um horizonte além do direito. E o direito, como eu disse, ele está dentro de uma sociabilidade pela qual ele é regulado. Ele regula essa sociabilidade e é regulado por ela. O direito não cresce da nossa abstração mental que a gente aprende às vezes na faculdade, de que uma pessoa estava um certo dia embaixo de uma árvore e ela olhando para o céu, pensou, por que não inventar o cheque? O cheque é algo que pode ser útil. O cheque, e eu vou normatizar o cheque. Então o cheque nasceu da cabeça dessa pessoa. A gente tem esse pensamento. O cheque não nasceu da cabeça da pessoa. São as relações sociais que em um determinado momento, a gente pode datar na Itália, que estavam tendo maior convulsão, o começo de uma mercantilização, de uma troca, é que as relações sociais daquele momento necessitaram de alguns mecanismos para se reproduzir. E o cheque, ele vem daí. O cheque não vem da cabeça de um ser humano que pairava sobre todos e todos e, de repente, surgiu essa ideia. Tal como os direitos fundamentais, os direitos humanos não são assim, e o direito tributário não poderia ser diferente. O direito tributário, ele está e ele é condicionado através de uma sociabilidade. Tudo para dizer que o direito tributário ele é uma das medidas de opressão das pessoas. E essas pessoas, elas não são pessoas abstratas. Elas têm gênero, elas têm cor, elas têm nacionalidade, elas têm sexualidade, enfim, elas têm classe, elas têm uma cara muito específica. Os dados do IBGE comprovam, e aí a gente pode depois trazer alguns dados sobre qual que é a renda base, qual que é a renda média da sociedade, essa renda média dividido por gênero, por classe e por cor, ela tem uma cor que é uma cor preta, ela tem um gênero que é um gênero feminino, ela tem opressões de diversas montas. E aí a gente pensa, o direito tributário, então, ele é uma questão ele pode servir como equalização? Bom, o sistema tributário brasileiro, ele é um sistema regressivo. Ele é formatado através de um sistema regressivo. O que é um sistema regressivo? O sistema regressivo é aquele que tem menos paga proporcionalmente mais e aquele que tem mais paga proporcionalmente menos. Para entender o que é isso. Quando a gente vai ao supermercado, vamos comprar arroz, por exemplo. O arroz que teve um acréscimo grande nesses últimos tempos. Vamos dizer que agora um saco de 5 quilos de um arroz está custando R$20. Nesse R$20 tem diversos tributos, entre eles o ICMS. O ICMS é um tributo que incide diretamente nessas mercadorias e ele é uma alíquota única. Ele olha para o produto. O ICMS olha para o produto. Então, vamos dizer que tem 10% de ICMS dentro desses R$20. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$1.045 por mês, vai comprar esse saco de arroz de R$20, pagando 10% de ICMS. Sobre a sua renda, eu sou péssimo de contas, tá? Eu sou de humanas, eu precisaria de uma calculadora aqui, então nem vou me aventurar. 10% do saco de arroz em relação à renda desse trabalhador que ganha R$1.045 é X. Agora, se uma outra pessoa, um empresário bem-sucedido, que tem uma renda média de R$1 milhão por mês, ele vai comprar esse mesmo arroz e ele vai pagar também o mesmo valor de R$20 e sobre isso vai incidir a mesma alíquota de 10%.
Agora, 10% que representa sobre uma renda de 1 milhão é infinitamente menor do que aquela que é sobre o trabalhador que ganha R$ 1.045. Então, quando a gente fala de um sistema tributário regressivo, é exatamente isso. Quando a gente trata, não existe nada mais desigual do que tratar todo mundo igual. Esta é a maior medida de desigualdade que a gente pode fazer. E o nosso sistema tributário é exatamente isso. Ele trata, em regra, todo mundo de forma igual. Então, a pessoa que ganha R$ 1.045, ela vai... E aí, quando a gente trata todo mundo igual, a gente está colocando desigualmente as relações. Porque eu não estou cobrando a mesma coisa de quem ganha 1 milhão e de quem ganha R$ 1.045. Eu estou cobrando proporcionalmente mais de quem ganha R$ 1.045 do que ganha de 1 milhão. Esse é o nosso sistema. Eu trouxe aqui, a Receita Federal faz anualmente a análise de percentual da renda tributável e não tributável, de quanto que você paga. E ela é impressionante. É um gráfico que começa que quem ganha até meio salário mínimo paga quase nada de imposto. E aí eu só estou falando sobre o imposto sobre a renda, tá? Não é a parte, esses tributos que eu disse sobre ICMS, IPT, ICMS, IPI, coisas que incidem sobre o consumo, tá? É só sobre a renda que a gente está falando agora. Quando aquelas pessoas que ganham até meio salário mínimo pagam 0% sobre a sua renda, e imposto de renda elas não pagam. Agora, quando você vai ganhando um pouco mais, a curva vai crescendo, até que a gente chega naquelas pessoas que pagam de 20 a 40, que ganham de 20 a 40 salários mínimos por ano, elas chegam no limite da curva. São as pessoas que mais pagam imposto proporcionalmente à sua renda. Agora, por que esse sistema é regressivo? Justamente porque quando ele chega até no 30 salários mínimos, e a gente sabe que 30 salários mínimos é uma ótima quantidade de valor para a nossa média para viver aqui no Brasil, mas ela está nem de perto junto com as pessoas que mais ganham. Quando a gente chega a 40 salários mínimos, essa proporcionalidade começa a decair, até chegar nas pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos por ano, e aí eu fiz as contas aqui, ou seja, mais de 330 mil reais por ano, elas pagam sobre a sua renda 2%. Elas pagam quase nada. E aí eu vou fazer aquela interlocução com a que a gente estava falando sobre o IGF. A gente fala sobre o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, porque ele tem esse nome. Ele tem um nome sobre grandes fortunas, então a gente pensa que ele vai resolver todos os nossos problemas, quando os nossos problemas estão muito mais simples de serem resolvidos. É através da tributação direta da renda e do lucro, e não do patrimônio e do consumo, que é o que a gente, aqui no Brasil, a gente sabe mais fazer. Então, quando eu falo que aqui a gente faz a tributação de renda, mas a gente não faz de lucro, o que significa o lucro? O lucro é aquela parte da atividade empresarial que a gente já vai descontando tudo que o empresário, tudo que a pessoa jurídica gastou no começo do processo produtivo, então mão de obra, tributação, tudo, investimento na própria empresa, e aí o que sobra é lucro. Lucro vão ser distribuídos para os donos, para os acionistas na grande... Porque a gente tem que falar de fato, quem que tem lucro no Brasil? Não é a pessoa que é um MEI, que está no Simples Nacional, que ela é empresa de pequeno porte, são as sociedades anônimas, são as sociedades de grande porte, são as sociedades que faturam mais de 15 milhões por ano. Essas são a SA. E essas é que fazem com que gerem um lucro. Então, depois que ela fez todo esse abatimento, ela divide o que sobrou para os empresários.
E isso não é tributado. Então, um empresário que receba, ele vai entrar na nossa contabilidade de uma pessoa que ganha muito dinheiro, ele pode tirar 30 mil reais por mês da empresa. Ele tira 30 mil reais da empresa como salário, como uma pessoa que recebe por trabalhar nessa empresa. Agora, o que o lucro é aquilo que ele recebe por ser dono da empresa, não por trabalhar na empresa. Isso é uma diferença que a gente precisa sempre pontuar. E o que o dono da empresa, dessas grandes SAs, o que eles fazem? Eles colocam sua remuneração pelo trabalho efetivo que eles fazem bem pequenininho, porque ele é tributado, então ele tributa até no máximo 27,5%, é o nosso imposto máximo do imposto de renda, e vamos lembrar que, eu só não me recordo agora, eu não peguei esse dado, mas quem tem a incidência de 27,5% é altamente baixo. Se eu não me engano, é 3 mil e poucos reais por mês, que o fisco, que o Brasil considera que você já ganha demais. Então, nós vamos tributar você no máximo. Agora, quando um banco distribui 6 bilhões de reais em dividendos, esses 6 bilhões de reais, eles não têm nenhuma tributação. Ele é líquido, ele não incide nenhum fator. Justamente por isso que o nosso sistema regressivo é regressivo. Não é que eu estou falando, não, então vamos parar de tributar produtos e bens e serviços, a gente vai parar de tributar. Não, todos os países tributam e a gente precisa tributar, de fato. Agora, temos os grandes países, os países que têm um sistema progressivo, eles fazem o quê? Eles fazem tributar muito a renda e muito pouco o patrimônio e o consumo. Por quê? Voltando de novo à parte da nossa sociabilidade. A nossa sociabilidade só funciona se a economia estiver em movimento. Se ela estiver estagnada, parada, significa que ela não está tendo troca. E é na troca que as coisas existem na nossa sociabilidade. E isso, quando a gente tributa muito consumo e patrimônio, nós dificultamos o movimento da riqueza material. A gente, cada vez menos produtos, bens e serviços estão à disposição, porque eles são produzidos cada vez menos, porque tem menos gente para consumir. Agora, quando você tributa, e ao mesmo tempo você tributa pouca renda, você tributa muito pouco essa parte da atividade econômica que fala efetivamente o quanto de riqueza aquela pessoa tem, gera a acumulação. É por isso que nós geramos uma acumulação tão grande. É por isso que a gente vê o tio Patinhas nadando em dinheiro. Justamente porque ele pode comprar tudo, que tem uma alíquota muito baixa, proporcionalmente à renda dele, e ao mesmo tempo a renda dele não é tributada muito, muito pouco. Então, quando a gente, voltando para aquela pergunta do IGF, o IGF ele é muito simbólico, mas ele não resolve. O que resolve desculpa, na verdade não resolve. O que minora a problemática nessa nossa sociabilidade é a tributação pouca de renda. Mas veja bem, nós somos o Brasil, e aí o Brasil ele não é o centro do capitalismo, ele não está no centro dessa sociabilidade mundial. Nós estamos na periferia. Nós, como países emergentes, que é o que a mídia fala, na verdade somos países dependentes economicamente de um centro econômico que está fora de nós. É aquilo que consome, é aquilo que faz de fato movimentar a nossa economia, é a exportação. Nós precisamos exportar muito para pagar a nossa dívida externa, que vem de tempos, muitas pessoas falam imemoriais. Não, elas são muito históricas, muito pontuadas, e elas têm início. Elas não são inatas à nossa sociedade, elas têm um início. E quando nós precisamos fazer toda a nossa economia movimentar a partir de uma dependência que está fora de nós,
fora da nossa sociabilidade, o nosso consumo importa pouco. O nosso consumo importa para o nosso dia a dia, mas não é aquilo que fundamenta, não é aquilo que é o destino, porque nós precisamos fazer com que os nossos produtos sejam exportados para gerar superávit primário, e aí sim a gente consegue fazer o pagamento da nossa dívida. E aí o direito tributário, em tese, poderia resolver o nosso problema? Sim, poderia, normativamente. Porque nós estamos desde 88 com todo esse problema e a cada vez a nossa acumulação vai mais. Porque a gente precisa sair do nosso eu, do nosso país, para a gente entender que as nossas relações não são apenas internas, elas são dependentes externamente. E aí o direito tributário, ele vem com uma condicionante determinada por outros fatores que transcendem apenas a mera vontade da gente resolver isso. Enfim, poderíamos cair em outros fatores que aí acaba desandando para outras questões que a gente poderia conversar mais. E aí, fora da parte do lucro, que é a da renda, nós temos um outro que é uma tributação que afirma e nega ao mesmo tempo a nossa sociabilidade liberal, que é o imposto o ITCMD, o causa-mortes, aquele que é o imposto sobre herança. Então, é aquele imposto que incide sobre a herança deixada por uma pessoa aos seus descendentes. Por que ela nega essa nossa sociabilidade liberal? Justamente porque nessa sociabilidade a gente parte do mérito, da meritocracia. Ora, todo mundo tem que conseguir tudo a partir do seu próprio esforço. E a partir do seu próprio esforço, sem que a gente tenha qualquer tipo de privilégio ou sem que a gente tenha algum tipo de distinção das pessoas, todas são pessoas. E porque todas são pessoas, elas têm a mesma capacidade. E se elas têm a mesma capacidade, elas vão conseguir tudo a partir do seu esforço. Bom, a herança é algo que nega essa sociabilidade. Justamente porque por algo que eu nasci em um determinado local, em uma determinada família, eu tive a possibilidade de herdar um patrimônio, herdar negócios. E aí o mérito acaba indo para baixo. O mérito acaba... a gente teria que inventar outro nome para o herdeiro. E quando você pega historicamente quem são as grandes fortunas, os 42 bilionários do Brasil atual, você vai ver que todos têm história. Nenhum dos 42 bilionários saíram de um dia para a noite sem nada, do nada para tudo. Bom, mas e por que ele, ao mesmo tempo que ele nega a meritocracia, ele também afirma? Porque é justamente a nossa condição de ser humano, ela é uma condição física. Nós temos início, meio e fim. Nós temos um estômago, como eu falei. Nós temos 2 pernas, nós temos apenas 24 horas. E por que então, cargas d'água, eu precisaria acumular mais do que o meu estômago pode comer, mais do que os meus pés podem percorrer? Por quê? Justamente porque eu tenho a possibilidade de continuar o meu legado. O legado através da herança. E a herança patrimonial. Não é uma herança mental, uma ideia, apenas de o construto do ser humano através da educação das gerações. Não. Nós temos a herança material, a herança econômica. E é muito impressionante porque nós, no Brasil, tributamos no máximo, na alíquota máxima que o Brasil pode tributar a herança, é 8%. 8%, bastante. E aí eu trouxe 2 dados aqui para ver. A França ela pode tributar no máximo em 60%. E os Estados Unidos em 40%. Essas são as alíquotas desses países. É lógico, as alíquotas deles são progressivas, as alíquotas deles não vai incidir na pessoa que tem uma casa apenas, que a família depende, igual aqui no Brasil. No Brasil a gente também tem faixas de isenção.
E aí, como é um imposto estadual, ele é justamente, cada estado vai dizer qual é a sua isenção. Aqui no estado de São Paulo, eu fui pegar os dados, se uma família tiver apenas um imóvel que vai herdar daquela pessoa que faleceu, e todas as pessoas, todos os herdeiros residirem naquele imóvel, aquele imóvel será isento de imposto se ele tiver o valor máximo de R$ 138.050. R$ 138.000. Bom, é aí que a gente começa a entender que as nossas desigualdades não estão simplesmente no direito tributário. O direito tributário, por si, poderia resolver. A gente pode aumentar, imaginando de 8% para 60%, que é o da França? Podemos. Condições materiais para isso, será que nós temos? A gente precisa entender o nosso ciclo que faz a sociedade, essa sociabilidade nossa, existir e se reproduzir. E a partir dela que a gente pode olhar qual vai ser a conformação que o nosso sistema jurídico permite na prática. Fora disso, a gente vai ficar imaginando e nunca entendendo o porquê. Um livro que eu gosto bastante, que é muito prático, ele é muito palpável sobre essa questão do direito e qual que é as suas conformações que eles permite, é o do, eu não sei falar, tá? É francês, é Bernard Edelman, A Legalização da Classe Operária. Esse é um livro que ele conta sobre como que o direito trabalhista na França, ele se efetivou. O direito trabalhista é aquela máxima expressão que todo mundo tem a concepção de que é o direito contra o Estado, é o direito contra o empresário, é o direito é o direito a favor do trabalhador que emperra todas as relações econômicas. Ele é o pior de todos e por isso ele precisa ser extirpado. O Bernard Edelman, ele nos mostra como, na verdade, o direito trabalhista na França, e aqui no Brasil ele segue os mesmos passos, ao negar a possibilidade do empresário, do sistema, explorar o trabalhador do jeito que ele bem entender, ele permite que o trabalhador exista e se reproduza minimamente e suficientemente para que ele possa ir trabalhar. A chave do direito trabalhista que a gente coloca como o braço de ferro que o Estado está sempre travando contra a parte econômica, é o Estado contra a economia. É muito interessante de ver que as bases remontam ao momento que a população, se eu não me engano, francesa, estava ficando paupérrima, muito pobre, ao ponto de não servir como mão de obra para ser soldados nas guerras contra a Prússia. Como aqueles soldados que eram trabalhadores, antes de tudo, estavam altamente desnutridos, sem energia, fracos, aquilo tudo permite que o Estado fique fraco, porque ele não tem mão de obra para servir como soldado. E soldados, não se enganem, são trabalhadores também. Policiais são trabalhadores também. Todos somos trabalhadores que precisamos vender a nossa força de trabalho para existir. E nós não recebemos, voltando naquela parte dos 2.000 e poucos bilionários, nós não recebemos por ser donos de alguma coisa. Nós recebemos por trabalhar. E justamente por isso que nós precisamos existir. E o direito do trabalho, ele vem e afirma isso. Ele vem e permite a existência de pessoas minimamente condizentes com a atividade que recai. Isso a gente pode cair na educação, enfim, podemos ir para várias. Mas tudo para voltar, que tudo que eu acabei de falar agora aqui, fazendo a interlocução com o começo, quem são essas pessoas? As pessoas, elas têm cara, elas têm vontade, elas têm família, elas têm desejos, elas têm necessidades, elas têm dores, elas têm emoções. E essas pessoas, elas não são qualquer pessoas, elas são historicamente determinadas. O nosso Brasil não cresceu de uma ideia
como se fosse uma bomba ninja que a gente jogasse, ele explodisse e chegasse aqui. O Brasil de 2020, ele começou agora. O Brasil de 2020 não começou agora. Ele tem uma história. E essa história é uma história de pessoas escravizadas, e essas pessoas, elas não são qualquer pessoas. Elas são pessoas escravizadas através da racialização, da criação da raça, de uma raça preta que veio trazida naquele momento de início dessa nossa sociabilidade, que se utilizou dessa mão de obra barata, escravizada, que veio da África, do continente africano, e ela também foi os povos originários, que nós chamamos de indígenas, porque a gente tem na concepção eurocêntrica de que quem estavam aqui era a Índia, e portanto eram indígenas. A questão da escravização dos povos originários aqui do território agora chamado brasileiro, e essa sociabilidade também ela também se formata através de uma exploração da mão de obra feminina altamente barata, para ter uma superexploração. Então, quando a gente olha, infelizmente, os dados do IBGE, nós vemos quem que são as pessoas que estão nessa parte oprimida. Elas são trabalhadores, que são a primeira questão que a gente precisa afirmar, são trabalhadores. Trabalhadores é que estão nessa questão. Mas trabalhadores, eles não são trabalhadores abstratos. Eles têm cara, eles têm cor, eles são pretos, são pretas, são mulheres, e cada vez mais que a gente vai perquirindo sobre a questão de exclusão e como que a gente pode verificar dessa máxima exploração, a sexualidade está ali, a orientação sexual, a identidade de gênero, enfim, muitas questões que apenas são reafirmadas pelo direito tributário, mas não é o direito tributário que é mau. O direito tributário está num todo, e esse todo também não é o direito que é mau, o direito não é o vilão da história, e portanto a gente precisa simplesmente trocar, porque o direito ele é pré-determinado por uma relação, por uma sociabilidade que existe previamente a ele, e ele apenas regula isso. O direito, o nosso dever ser, que a gente, como operadores do direito que somos, e tentamos nos desvincular de ser operadores do direito, é que esse estrito limite, esse horizonte estreito que o direito nos dá, ele não é um horizonte de emancipação, de que vá poder olharmos para o artigo 3º da Constituição, que diz que, e aí eu gosto sempre de lembrar disso, porque parece que em tempos atuais a gente é altamente abstrato, altamente tira isso da nossa cabeça. Eu, como operador do direito, estou tentando operar o direito que existe. Eu não estou tentando me emancipar a sociedade a partir de uma sociabilidade que não existe. Estou tentando concretizar algo que está posto, aquilo que são as regras do jogo. Ninguém está virando o tabuleiro aqui. E aí o artigo 3º ele diz: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras discriminações. E aí, a partir dessa fala que o Humberto está tratando aqui nesse curso, o direito, ele idealmente coloca esses objetivos, essas nossas premissas. Algumas vezes, nós passamos por momentos que isso pareceu mais concreto, ele pareceu um pouco mais palatável. Agora, a gente vive num momento justamente que parece que o artigo 3º não existe. Parece que o artigo 3º eu acabei de tirar da minha cabeça, e como se eu fosse um ator do direito para inventar essa minha fala. Não, eu sou um operador do direito que está operando esse direito que existe.
A pergunta é, como operador, como um trabalhador do direito, como aquele que pega as coisas que já estão prontas e não pergunta por que estão prontas e nem como ficaram prontas. Como que elas foram lapidadas. Será que essa nossa sociabilidade, de fato, permite que os nossos princípios, objetivos e fundamentos constitucionais possam, de fato, serem concretizados? Ou nós sempre estamos na corda bamba, tal como um trabalhador ou um pequeno empresário que sempre está na corda bamba de ter o seu negócio falido, de ter dívidas imensas, de um trabalhador que, pela idade, se transforma em obsoleto e é colocado à margem da sociedade, justamente porque aquelas pessoas que movimentam a economia sempre estão na corda bamba da própria existência. Essa é uma questão que sempre me martela e tenta me emancipar da própria operação do direito, de ser um operador do direito. Excelente, excelente. Muito obrigado pela aula. Muito obrigado. É isso, né? Acho que há muitos meios dos quais nós podemos nos valer para a gente identificar o quão contraditório é esse direito, que se revela como uma forma dessa sociabilidade e sim, a partir desses limites que nos são impostos, como é que a gente pode refletir e como que a gente pode pensar nos horizontes que se avizinham, considerando, sobretudo, que esse direito, enquanto uma das camadas da sociedade, ele vai ser atravessado por muitas outras, então ele precisa ser problematizado à luz da ciência política, da economia, da sociologia, enfim, de outros campos do saber, do campo de luta também, porque é a partir dele que a gente vai ter aí o travamento de muitos conflitos e ele revela um limite. Ele nos revela um limite. Então, nessa oportunidade, Eduardo, eu gostaria de agradecer mais uma vez esta aula, esta brilhante aula. Penso que foi uma oportunidade para a gente refletir bastante sobre o direito tributário, para além do que a gente costuma ouvir, e para realmente jogar ali uma semente para que nós possamos buscar um maior aprofundamento em tempos, sobretudo, de alta reprodução acrítica e do senso comum. Né? Então, acho que é importante pensarmos tudo isso à luz dos nossos processos históricos, à luz do que está posto, para pensar no que pode vir. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que tenhamos outras oportunidades de dialogar neste nosso espaço. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Humberto, pela oportunidade. Espero que aqueles e aquelas que estão nos assistindo em qualquer momento do dia, essa que é a beleza da tecnologia, embora ela também nos traga várias questões que perpassam pela nosso dia a dia, nossa existência, mas pelo menos isso é uma possibilidade de difusão do conhecimento, de conversa, por mais que também seja uma coisa que a gente não consiga verificar de pronto quem que são as pessoas, as dúvidas, mas eu tenho certeza que a sua contribuição, a sua aula, esse curso aqui tem dado uma esperança, reflexões que trazem esperança para o nosso dia a dia, para a nossa luta de existência e sobrevivência por enquanto, mas quem sabe a gente não possa construir uma sociabilidade que a gente não precisa apenas resistir, mas a gente possa existir. Muito obrigado e um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, como o nosso querido Humberto começou. Até a próxima.